que muitas vezes a mulher sofre uma violência e ela nem sabe. No ônibus, o cara que fica se encostando. Porque não pode mais nem sair de casa sem a companhia de um homem. Não existe mais trabalho feminino no Afeganistão. Então, a Bibliaspa é um centro cultural. Eu falei que o carro-chefe é a escola de português, mas é escola de português e cultura, e nós temos parcerias. Na verdade, o que acontece hoje no mundo? O lixo têxtil é o segundo maior poluidor do planeta. A moda rápida, ela gera um lixo, uma quantidade tamanha de lixo e um gasto enorme dos recursos naturais. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e diretamente aqui da PKT Studio do Shopping Parque da Cidade começa mais um episódio que hoje está espetacular. Você sabia que agora você pode acompanhar os nossos episódios também na tela da sua televisão pela IPTV, IP com Y, iptv.com.br, toda terça-feira às 19h15, sempre um episódio inédito. Você também consegue assistir pelo canal 579 da banda KU ou canal 23 da nova parabólica Sky. E hoje eu recebo aqui duas convidadas maravilhosas, já batemos um bom papo aqui de bastidor, que é a Kizzy Bortolo, capixaba, nascida em Castelo, segundo ela só nasce princesas e rainhas lá, né? Jornalista, escritora, roteirista, uma pessoa que tem uma passagem fantástica no jornalismo, nas grandes revistas, na Rede Globo, também tem uma história maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Kizzy. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Legal, e também recebo aqui a Stella Oliveira, que é advogada e vice-presidente da Bibliaspa. Falei corretamente? Falou corretamente. Vale a pena, hoje a gente vai falar muito sobre o trabalho da Bibliaspa, que posso chamar de centro cultural? Sim. Tá correto? Que desenvolve trabalhos com pessoas refugiados, sul-americanos, de países árabes e da África. Estudei bem? Sim. Seja bem-vinda, Stella. Persas também. Primeiramente, né, eu queria agradecer a presença de vocês, parabenizar por fazer parte de algo tão grandioso, porque a arte de vencer, eu acho que a gente só pode se considerar vencedor a partir do momento que a gente consegue olhar o próximo, que a gente consegue ter empatia e enxergar que o mundo ele é muito maior do que nós mesmos e as nossas famílias. Eu acho muito importante, quando a gente conhece um projeto tão sério e tão bacana, a gente dá voz, porque o Brasil é tão carente de ajuda, mas ao mesmo tempo tem tanta gente querendo ajudar, mas eu falo que a melhor ajuda que as pessoas podem dar é conhecendo e compartilhando o seu tempo, não é só o dinheiro, o tempo ele é essencial, e se a gente quer se tornar vencedor, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente contribua com a sociedade nessa arte de vencer. Então eu queria saber um pouquinho, que vocês explicassem um pouquinho o que é a Bipli, como ela surgiu, como vocês conheceram esse projeto. Acho que a Stella pode falar bem. Bibliaspa é um centro cultural, escola de português para imigrantes e refugiados. Ela existe desde 2003. Em 2007, nesse prédio que a gente está agora, que era a sede do IFAM, antigamente foi cedido para a ONG. Ela foi criada para receber os sírios, e aí no auge da guerra da Síria a gente montou a escola de português, era só um centro cultural. E a partir daí, cada grande catástrofe mundial a gente recebe novos imigrantes. Então foram os haitianos, venezuelanos, e hoje são 22 nacionalidades que fazem aula com a gente, 500 alunos, um curso específico para mulheres com 200 mulheres, que ficam lá conosco semana toda, em tempo integral, todas elas têm bolsa de estudos, e assim elas podem fazer aulas de português, que é o nosso carro-chefe, são pessoas altamente capacitadas que chegam, e pessoas que sim, saem do seu país por algum motivo muito forte, normalmente
violência. Hoje, muitas por causa do clima, muitas são refugiadas do clima, então existe a fome. Mas são pessoas que também trazem uma bagagem enorme para acrescentar aqui no nosso país. Então a gente tem que enxergar essas pessoas como pessoas que precisam da nossa ajuda, mas que vêm para colaborar também para ajudar. O Brasil é o que é com a ajuda dos imigrantes, né? Não à toa, e que existe uma contribuição gigante e com certeza esse mix de culturas engrandecem a gente como país também, como sociedade, né? E Kizzy, como que você conheceu esse projeto? Você que sempre esteve lá no Rio de Janeiro, tudo, e como que você conheceu e tem contribuído também nesse projeto? Vou contar. Eu sou neta de imigrantes, né? Meu avô, Francisco Bortoli, é italiano, veio para o Brasil, né? Fugindo da guerra, e assim montou a família dele, que é a minha, né? A nossa. Eu conheço a Bibliaspa quando eu venho morar em São Paulo, e aí eu sou apresentada para a Estela, através de um outro grupo que a gente faz parte também, de mulheres, que é o Virada Feminina, porque coincidentemente, eles começaram trabalhando com os sírios, né? E o meu namorado é sírio. E ele veio em situação de refúgio. Ele e o irmão. E aí eu conheço ela através disso, por conta dessa conexão. E me apaixonei pelo projeto e me dispus a ajudar como eu posso, divulgando, fazendo matérias, fazendo o que eu possa fazer para divulgar. E me encantei também com a história dessas mulheres, porque tem histórias incríveis. Como eu já escrevo sobre isso há muito tempo, amo histórias de superação, tenho comportamento feminino e tudo, e ali é um caldeirão de boas histórias. Então a gente tem aí um monte de projetos, de livros, de várias coisas para contar a história dessas mulheres, porque é assim que divulgando que as pessoas se identificam, ajudam. Acho que é uma forma bacana também. E você atuou no Brasil inteiro como jornalista, escrevendo há muitos anos também nas principais revistas de grande circulação no Brasil, contando histórias sobre comportamentos, tudo. O que te chamou muita atenção ali, que de repente você fala, opa, isso aqui são situações que eu ainda não vivenciei ou não conheci algum lado de algumas histórias. Na Bibliaspa, né? Houve alguma situação que você se Sim, recorda? porque eu já tinha feito algumas matérias de mulheres que vieram refugiadas. Já fiz de uma persa, já fiz de uma da África, acho que de Senegal, Moçambique. Já tinha feito, porque eu tinha uma coluna na Marie Claire que eu fazia muitas histórias. Era uma por semana, às vezes duas. Então, assim, eram muitas histórias. Eu acho que eu já escrevi mais de 1000 histórias. Mas ali, a forma como elas são tratadas, como elas são recebidas, a empatia que tem da Estela, do grupo, das pessoas que trabalham na Bibliaspa, foi o que me chamou a atenção. E aí eu quero escrever sobre elas também. Acho que isso foi o que mais me tocou, que me trouxe essa empatia. E também porque eu estou vivendo essa situação, né? Eu convivo com uma família de sírios que lá está em guerra, e enfim, é o meu namorado, a mãe dele, o irmão. Então isso também me tocou, né? Obviamente, pelo lado pessoal. Estela, você comentou que hoje a Bipli atende mais de 22 nacionalidades, né? Sim. Hoje quantas pessoas são atendidas? 500 pessoas. E hoje, assim, você vai acompanhando o que vai acontecendo no mundo. Há alguns anos, desde 2021, o Talibã de novo no poder no Afeganistão. Então, hoje, a maior parte das dos alunos, são afegãos. São pessoas que precisaram abandonar rapidamente o Afeganistão. Inicialmente foram para o Irã e para o Paquistão, depois o Brasil ofereceu ajuda humanitária, então chegaram vários. Então, cada grande tragédia é aquela leva de pessoas. Picos, né? Sim, mas nós temos até alunos russos. E aí o que eu ia te perguntar é justamente isso. Tantas pessoas com tantas nacionalidades diferentes, mas cada uma delas, dependendo da origem, vem com necessidades diferentes ou é mais ou menos as mesmas necessidades, independente
da nacionalidade, do motivo pelo qual se refugiou? Na verdade, as necessidades são quase que as mesmas, né? Elas vêm para criar uma nova raiz, para em busca de um novo espaço. E muitas dessas pessoas não podem voltar. Então, aquele lugar delas, aquele país delas, não existe mais para elas. Então, elas vêm com essa necessidade de criar raízes, sim, aqui no Brasil, e além de sobreviver. Todas precisam, quase todas, aprender o português. Tem muitas pessoas que acham que aqui no Brasil a gente fala muito inglês, a gente não fala. Então, Exato. normalmente os persas, eles vêm, são fluentes no inglês. Eles conviveram muito com os americanos, tanto os afegãos quanto os iranianos. E aí eles têm que aprender o português. Isso é o carro-chefe nosso na Bibliaspa. Isso é o primeiro passo. Depois, eles precisam se colocar no mercado de trabalho para sobreviver. Tem uma diferença entre o imigrante e o refugiado. O refugiado hoje são os afegãos, aqui no Brasil, os venezuelanos e os haitianos ainda têm essa situação de refúgio. Essas pessoas, assim que elas chegam, elas são abrigadas pelo poder público ou por ou por pessoas da iniciativa privada mesmo, que a gente agora trabalha com financiamento comunitário. As outras não, são imigrantes e elas vêm com alguma condição e se estabelecem. Mas então todas, a maior parte delas precisam de aprender a língua e de uma colocação para iniciar aqui iniciar sua nova família, o seu novo espaço. Então, a maior parte delas tem assim necessidades de acolhimento, de respeito. São pessoas que já sofreram demais lá nos seus países de Tem origem. muitos traumas. Todas. Tem um acompanhamento psicológico quando chega? Tem, a gente faz o acompanhamento psicológico em parceria com algumas faculdades aqui da cidade de São Paulo. E a gente tem tido um bom retorno. E temos algumas psicólogas voluntárias que atendem os casos mais graves. Temos casos gravíssimos de... Veja, vou citar novamente as mulheres afegãs. Essas mulheres, elas estavam fazendo faculdade, elas eram arrimos de família lá no Afeganistão. Hoje elas vêm para cá porque não pode mais nem sair de casa sem a companhia de um homem. Não existe mais trabalho feminino no Afeganistão. Então, essas mulheres, principalmente as que são arrimo de família, elas têm lá pessoas que dependem delas, elas têm que chegar aqui e ter um ganha-pão para enviar para essas famílias. E nem todo mundo conseguiu o refúgio. Uhum. Veja, a partir do momento que o Talibã tomou a posse e o poder no Afeganistão novamente, 5 milhões de pessoas migraram. 3 milhões para o Irã e 2 milhões para o Paquistão. Esses países não conseguem absorver. Então, essas pessoas passaram de uma condição... Eu tenho médicas, eu tenho engenheiros, eu tenho pessoas que tinham empresas e no dia seguinte elas não tiveram mais nada. Então, elas chegam aqui nessa situação, tentando se restabelecer para ainda ajudar a sustentar pessoas que estão lá e que estão passando fome, porque todas as famílias que tinham mulher como rima de família, hoje não tem como sobreviver lá. Então, assim, esse é um exemplo que eu estou dando e hoje eu estou falando bastante desse problema do Afeganistão, porque é uma coisa muito gritante, mas nós temos muitas africanas, muitas, e eu estou falando bastante de mulheres também, porque hoje a gente vê uma migração grande de mulheres. Então... Até por uma questão cultural que ainda existe. Sim, sim. E cada país tem a sua cultura. Por exemplo, a gente tem várias alunas marroquinas. A gente percebe muitas marroquinas chegando sozinhas com os filhos. As africanas chegando sozinhas e deixando os filhos para trás ao cuidado de alguém, para depois, chegando aqui,
arrumando trabalho, se organizando para ir trazendo devagar. Aí depois vem a barreira do visto, que não consegue. Então, é um sofrimento até reunir essa família toda novamente. Então, isso é uma causa bem forte da necessidade do apoio psicológico. Sim. Ô, Kizzy, você durante muitos anos e até hoje continua nessa luta pela, pela mulher, né? Sim, Por sempre. essa igualdade, É. luta pela questão do feminino, Uhum. que a gente sabe que a gente vive num mundo ainda extremamente machista, né? Totalmente. E eu imagino que para um refugiado já é muito difícil. Uma mulher refugiada deve Sim. ser muito mais. Então, você que há tanto tempo acompanha e participa Uhum. ativamente disso, eu queria que você falasse um pouquinho desse grau a mais de dificuldade da mulher refugiada. Como que é? Eu acho que elas vêm. Eu costumo dizer que nós mulheres, independente do país que for, a gente já nasce sendo resistência. Ainda tem muitos lugares, e eu digo aqui no Brasil, porque eu andei esse Brasil inteiro, na época da TV Globo, do Esquenta, nesses interiores aí de sertão, de não sei o quê, que quando nasce uma mulher, o pai fica triste. Você sabia que ainda tem isso? É Que mesmo? queria que fosse homem. Que o homem, não sei, trabalha mais, pode levar o nome do pai adiante, não sei. Machismo. Quer dizer, Total. não sei não. Não tem outro nome a não ser machismo. Então imagina, aqui no Brasil ainda tem muito. é, Nossa, eu já fiz muitas matérias de pais, de avós, que se sentem donos das suas filhas e netas. E que violentam, que estupram essas. Você entendeu? Nossa, eu tenho uma matéria, eu ganhei até um prêmio com ela, da dona Severina, lá do sertão do Pernambuco, que o pai dela fez 12 filhos nela. Nossa. 12. Sabe o que é isso? Agora. Não tem muito tempo, não. E é uma história incrível que já virou até filme. Eu descobri essa história e essa mulher de de tanta luta de tentar sair fora dessa relação e não conseguia. Depois que ela teve os filhos, ele quis também ter relação com os filhos dela. Nossa. E aí, é uma história bem trágica, mas eu preciso contar. Ela manda matar ele. Porque ela falou, comigo eu suporto, mas com a minha filha não. Então, olha a força dessa mulher, né? E aí ela vai presa, ela perde a guarda dos filhos, mas depois o Estado entende que essa mulher pediu muita ajuda para o Estado e ninguém ajudou. E aí ela é solta e consegue reaver a família dela, mas todo mundo cheio de problemas psicológicos, obviamente, né? Acho que desses 12 filhos só vingaram 6 ou 5. É uma matéria bem forte que eu fiz para Marie Claire. Então, assim, voltando para a situação das refugiadas, que era o que a gente estava falando. Imagina, aqui no Brasil a gente tem isso. Imagina em países como os países árabes, os países, né, persas, onde a mulher não é nada. Então, Não. assim, né, Estela? Outros países Outros também, né? países também. A África, não só. Eu estou falando. A gente está no mar de felicidade aqui. Nossa, acho que no Brasil a gente ainda tem muito. Já avançou muito. Tem muito que avançar ainda, tá, amigo? Sim. Sem dúvida, mas eu acho que Mas já avançamos é muito. importante a gente contar isso porque mostra o quanto nós desconhecemos. A gente vive numa bolha, a gente não tem a menor noção de coisas que às vezes acontecem. A gente acha Acho. até conhecer as histórias reais ali. Eu tenho Mas. certeza que no dia a dia, com as histórias que vocês Uhum. ouvem, vocês começam a ter talvez uma visão até mais assertiva Sim. da realidade, porque a gente faz uma ideia, mas não conhece. Mas vale lembrar que a violência que a gente está falando, ela não se limita só lá no interior, nas famílias muito humildes, não. Tá em todas as classes. Da mulher branca, a preta, a oriental, a, a árabe, tá em todos os lugares. A pobre, a rica. Por quê? Infelizmente, muitos homens se acham donos das mulheres e se acham a mais que as mulheres. A verdade é essa. Se acham mais inteligentes, se acham mais. E acham que podem, por conta disso, diminuir as mulheres. Uma coisa que eu falo que é um conceito simples,
e que serve de reflexão para todas as pessoas que nos assistem, é que Deus já colocou um nome na gente que é ser humano. Exato. Então a gente tem a missão de ser humano. E humano, não importa se é homem, se é mulher, se é brasileiro, se é americano, se é afegão, se é sírio, não importa. Eu acho que no dia que a sociedade entender que existe um ser humano e o nosso propósito é ser humano com o ser humano, eu acho que as coisas funcionariam melhor, né? Porque é tão chato esse tipo de distinção de etnias, né? De raças, né? Sim. Enfim, se torna chato, Exato. né? Eu Tudo adoro uma isso. expressão que é a Regina Casé, com quem eu trabalhei muito tempo e aprendi muito do ser humano com ela, porque a gente andou esse Brasil inteiro, fala. A gente tem que ser demasiadamente humano para se colocar no lugar do outro, para ter a empatia, principalmente eu que sou repórter, que escrevo, preciso me colocar no lugar do outro para que eu possa entender e transcrever isso, né? Acho que a Estela faz muito bem isso também, liderando a Bibliaspa. Legal. Vou chamar um pequeno intervalo comercial e já voltamos com esse bate-papo que está incrível. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da Cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Voltamos aqui no nosso bate-papo com a Kizzy, com a Estela, muito bacana. Ô Kizzy, eu queria falar sobre um projeto seu que foi até premiado, que eu achei sensacional e que isso nos faz refletir muito sobre como a gente deve pensar no mundo e como nós podemos contribuir para que a gente possa viver num mundo melhor, que é a campanha Terra. Olha, você pesquisou mesmo minha vida, hein? Eu achei fantástico, porque eu queria que você explicasse um pouquinho o conceito, né? Tá. Mas eu amei a Legal, analogia né? da Terra ser tipo um Foi mercado ano na passado, né? B3, tudo, exatamente. Menino, eu até esqueço de divulgar isso. Tem gente que fala, você não põe no seu currículo. Esqueça, eu vou fazendo os trabalhos. Foi um freela que pintou para mim. Vai precisar falar mais sobre isso, Eu tenho porque que isso falar, cria uma esqueço. reflexão Eu sei. maravilhosa. E é bom para mim, para minha carreira. Eu fui chamada pela agência AB, agência de publicidade aqui de São Paulo, eu esqueci o nome, é uma agência grande e tal, e eles fizeram o projeto Terra, que era como se fosse um cliente mesmo, a Terra fosse um cliente deles. E tudo que a Terra está passando, essa coisa do lixo, que não tem onde colocar, essa coisa do, enfim, tudo que a gente está passando na Terra, né? E que todos os danos que o ser humano causa para a Terra. E aí me contrataram como jornalista, porque eu tinha que fazer toda a parte escrita desse projeto e de uma forma jornalística. Porque muitas vezes você escreve, mas escreve de outra forma. Uma jornalista vai escrever de forma jornalística. E aí me chamaram para esse projeto, a BBPO, a agência, sabe aquela agência? Sei. E aí eles inscreveram esse projeto em Cannes, na publicidade, né? E eles ganharam. E eu, nossa, eu fiquei super feliz. Gravei vídeo que parece que passou lá. Eles pediram para eu gravar. Eu vim para São Paulo, eu ainda morava no Rio. E foi um projeto muito bacana. E eles ganharam, assim, eu esqueço. Nem coloco isso no meu currículo para você ver, esqueci. Mas é importante lembrar, porque foi muito bacana. E foi um projeto grande, assim, eu escrevi quase um livro, assim. Foi muito legal. Eu amei participar. O que eu acho Obrigada por lembrar. isso, é maravilhoso, você precisa falar mais, né? Preciso. E o que eu acho bacana é que dentro desse projeto da Bipli, eu sempre Uhum. enrolo um pouquinho para falar, mas Bibli. Bibli, de Bíblia e de biblioteca, né? Exatamente. O que eu acho legal é porque vocês exercem o papel de acionistas da terra, né? Então, Exatamente. é justamente isso, é como se a gente tivesse uma ação da terra, fosse uma empresa e a gente tivesse que dar a nossa contribuição para aquilo prosperar, para o planeta Terra prosperar. Então, é como Que se linda. esse trabalho que vocês fazem é como vocês cuidando, como bons acionistas do planeta Terra, ajudando as pessoas, ajudando a crescer, a prosperar. E isso é fundamental como sociedade. Então,
Eu acho que tem tudo a ver esse projeto seu com o seu projeto É também, que eu acho verdade. que é Ele fantástico. traduziu bem. Muito bonito. Muito bonito, é emocionante. E eu queria saber um pouquinho os tipos de trabalho. Você já falou na questão de aprender a língua portuguesa. Acredito eu que deve ter muitas questões também, até pelas origens dessas pessoas, a questão da cultura, que eu acho que a cultura é o melhor modo de inclusão e voz para as pessoas, a arte, a cultura. E também na questão de gerar renda, acredito eu que o empreendedorismo também é muito importante, até porque não deve ser muito fácil ingressar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, o empreendedorismo acaba sendo um empreendedorismo de sobrevivência, a gente sabe, mas como uma fonte viável para essas pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a Bibliaspa é um centro cultural. Eu falei que o carro-chefe é a escola de português, mas é escola de português e cultura, e nós temos parcerias. A gente não consegue treinar essas pessoas para tudo. Então, o que acontece? Mesmo as pessoas que migram voluntariamente, você sabe que quando a gente chega, nunca a gente é o que a gente foi no nosso país. Então, principalmente aquelas que são obrigadas. Então, o que a gente faz? A gente tem um período que é só aula de português para esse curso específico de mulheres. E temos um curso específico de português aos sábados e às terças à noite para todos os imigrantes, homens e mulheres. E no período da tarde, durante a semana, a gente fez parcerias. Então, temos parceria com o SENAC, com o Instituto Bia Rabinovic, que é um instituto que financia aulas de gastronomia. Nós temos uma cozinha escola solidária, nós temos uma parceria com a Receita Federal e com a Escola de Modas da USP. Tudo isso buscando treinar essas pessoas para um mercado de trabalho inicialmente de sobrevivência. A gastronomia é um carro-chefe, porque você sabe que dentro da cozinha não precisa de língua. Todo mundo consegue trabalhar junto. E se entender, né? Sim, sim. Através da comida. E aí temos lá os dois, o SENAC, Instituto Bia Rabinovic, em parceria com as Chefes Sem Fronteiras. Chefes Sem Fronteiras, elas ficam embaixo da Fraternidade Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, Chefes Sem Fronteiras. Então elas dão aula aqui, algumas Legal, delas nem sabia dão que existia. Tem. Tem. Algumas dão aula na África e um período Que aqui. lindo. Então a gente tem essa parceria, financiado pelo Instituto Bia Rabinovic e as chefes que dão aula. E temos o SENAC também. Depois temos com o Instituto Somas aulas de programação. São 50 alunas que fazem programação. Nós temos uma marca social da Bibliaspa, que é o Nova Raiz. A Nova Raiz, a gente ensina bijuterias, confecção de bijuterias, aromatizadores. Eu estava mostrando para vocês essa cordinha aqui do meu celular, é feita lá pelas meninas. Linda, né? E a ideia é a gente vende. Hoje o Nova Raiz já está autossustentável, já estamos contratando meninas. Nosso projeto todo, para que essas mulheres consigam ficar com a gente fez uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Nós temos bolsas de estudos, chama Bolsa Trabalho Oportunidade. Ou seja, elas têm um período que elas podem ganhar essa bolsa de estudos e ficar só aprendendo e se estruturando para entrar no mercado de trabalho. É uma oportunidade para não precisar pegar o subemprego para sobreviver, para comer. Então, é um tempo. Mesmo essas pessoas muito qualificadas, elas muitas vezes vão entrar no mercado de trabalho com outra qualificação. Por exemplo, tem um professor de física da Universidade de Cabu, ele está aí. Mas ele é costureiro também. Então, ele está entrando no mercado de trabalho, fazendo pequenos concertos e está conseguindo custear o sustento da sua família. E é isso. Então, a gente tenta colocá-los com uma outra profissão. Sim. Então, temos lá os treinamentos. A Cozinha Escola Solidária, no período da tarde, ela funciona. De manhã, a gente produz o alimento dessas pessoas que estão com a gente, são 200 mulheres.
Depois da 1h30, aulas de gastronomia e até às 16 horas. Aí nós cedemos a cozinha para 8 ONGs que cozinham para moradores de rua. Então, a nossa cozinha é grande, ela é bem equipada. Então não se limita a ajudar só Não. lá, né? Não. Tem as Contribui também. crianças também, né? que Tem as vêm, crianças que vêm no período da noite. As crianças são brasileiras. São Elas brasileiras. fazem aula de capoeira, teatro, música e dança. As mulheres também têm esses cursos, né? Na verdade, faz parte do trabalho psicológico. O teatro é um meio que a gente conseguiu, que elas conseguem falar, se e é expressar, um avanço enorme para o português. Sim. É impressionante como elas desenvolvem o português nessas Fala aulas. da peça também. A peça, nós temos uma peça que estava em cartaz que chama Refúgio. É isso que eu ia perguntar. É. Aproveitando a deixa, queria que É. você falasse que em maio, né, teve a peça Refúgio. Vai ter agora de novo, em Vai. novembro. Agora em novembro a gente vai lançar outra, mais leve. Mais Na leve. Refúgio, elas falavam do motivo e por que elas saíram dos seus países. Eram 5 nacionalidades falando do motivo da saída: Venezuela, Afeganistão, Irã, a África. A gente fez todas juntas porque são muitas mulheres oriundas de muitos países. Venezuela, Irã, Afeganistão, África, esqueci, já eu lembro. E agora nós vamos fazer o quê? Uma nova peça mais lúdica, mais leve, que já é como elas estão sobrevivendo aqui e o que vai ser daqui para frente. Mas Então, dá pra virar uma série E as isso. histórias que elas passam no dia a dia, no ônibus, né? Vai ser mais ou menos assim. E vai ser bacana. A Bibliaspa também tem um teatro maravilhoso, grande, bonito, e a gente queria convidar todos que pudessem ir. A gente vai divulgar a peça, o horário, o dia, e a todos a irem e conhecer. Já tem data? Tem data dia 6 de novembro, não é? Acho que é. 6 de novembro que estreia. No dia do evento do No dia do seu espaço- evento. do podcast. Mas isso é bom sinal, porque dia 6 do 11 eu falo que são os eventos de sucesso. Então é isso. Então partiu. A gente vai fazer algumas apresentações ainda esse ano. Ai, gente, eu errei. O quê? É 6 de dezembro. Ah, não tem problema. É 6 de O dezembro. 6 de O bom é dezembro. que daí eu posso ir. É, E dá você pra- será convidado de E dá honra. para cortar também, né, amiga? E aí, nesse dia, quem for vai provar a comidinha. Tá, Isso. Ah, Então vamos. perfeito. obrigada, desculpa. Não é nada. Ó, e esse evento já tem data para acontecer? Tem sim, a estreia é dia 6 de dezembro. E aí todos convidados. E aí nesse dia, quem for vai provar um pouquinho da culinária que a gente faz ali na nossa cozinha desses diversos países. Deve ser Olha que maravilhoso. maravilha. Então você que é de São Paulo, estiver aqui por São Paulo, já tem um convite, dia 6 de dezembro. Tem horário já? Ou não? Tem horário às 8 horas. Lá na Santa Cecília, na sede da Bibliaspa. Depois nós vamos colocar o endereço Coloca tudo os certinho créditos para aí. vocês, né? E eu acho que vale a pena, ainda mais tem cada comida maravilhosa nessa Tem, região. tem. É de todas as partes do mundo, mundo, né? é. Ali é um mix de É o maior línguas, evento. culturas. Lá, se vocês acompanharem a gente no Instagram, vocês vão ver as festas. Então, a gente faz o Ano Novo Persa, depois a gente faz a festa da África, e a festa junina, que é a nossa festa para a gente mostrar a nossa cultura para eles, depois o Carnaval, agora o Dia da Criança. Então, lá Vai tem ter eventos. Halloween também agora. Vai ter Vai ter Halloween. Tem muitos eventos. O que eu acho muito bacana, eu já tive a oportunidade de visitar muitas instituições, é ver que por trás de cada um desse sofrimento, mas também a resiliência de deixar tudo isso para trás, virar página. E é muito legal sentir a energia de alegria, de união, de amor que envolve essas pessoas. Sim. E isso é bastante forte, principalmente nesse trabalho da BIP, que envolve até
as questões regionais, porque, por exemplo, principalmente nos países árabes, a gente tem a questão ali de um povo, às vezes, não se dá bem com o outro, mas essas diferenças, elas acabam quando tem um propósito Sim. muito maior. Então, aí nos faz pensar, né, que será que tudo isso que a gente vê não é uma grande besteira? Exato. Porque por trás o que as pessoas realmente querem é ter uma vida digna, uma vida feliz. Você analisando as histórias, você deve ter conversado com muita gente curiosa do jeito que você é, Sou. com certeza é. Você percebe essa quebra de barreiras quando as pessoas passam a ter um propósito maior? Acho que sim, acho que as pessoas se unem pela dor, né? Enfim, e principalmente eu vejo uma união muito forte das mulheres, assim, umas pelas outras, né? Eu acho lindo de ver isso. Quando chegam aqui, somos todas iguais, né? Somos todas, sei lá, uma sobe e puxa a outra, tem esse lema, né? E eu já fiz tanta matéria com tantas mulheres de todas as origens, de todos os países e enfim, mas eu acho que principalmente nós brasileiras, a gente tem muita empatia pelo outro e aqui no nosso país todo mundo é bem-vindo. Por isso que muita gente vem para cá, porque todo mundo, o brasileiro é muito solidário, né? Olha que trabalho lindo que a Estela faz, desde os moradores de rua, com os refugiados, um trabalho que ela se doa totalmente para isso. Então, o brasileiro sabe acolher. O brasileiro é um povo mais acolhedor do mundo. Por isso que vem muita gente para cá. Também não tem muitos problemas, né, de guerra, assim, tem seus problemas sociais, tem as coisas, mas assim, grandes Não tem país catástrofes a gente não perfeito, né? tem. Não tem país perfeito, mas eu acho que o Brasil, para acolher principalmente os refugiados, as pessoas que vêm em busca de uma oportunidade, é perfeito que aqui encontra, Sem dúvida. né? Eu queria que você mostrasse um pouquinho o trabalho, você trouxe alguns materiais, que vocês têm uma editora lá também, né? Eu Sim. queria que você mostrasse pra gente. Aqui são alguns livros que a Bibliaspa, que Mostra são pra- editados por nós. É, aqui um livro de caligrafia árabe. Esse livro me ajudou muito, tá? Porque eu tenho que aprender também, né? Aqui de Eu não português, namoro é árabe. ao contrário. É um É, livro dá para de aprender tanto português quanto Sim, quanto o árabe. Sim, árabe. Tem sim. as letras. Aqui a gente tem, esse livro foi editado, é esse livro que a gente usa para as aulas de árabe, que ainda temos, um outro livro de caligrafia árabe, são vários livros. Sim. Aqui, olha, para vocês verem, esse aqui é o logo da Bibliaspa, o que é isso? Leia 8 vezes em árabe. Que lindo. Então, eles fizeram uma mandala com leia, leia, leia. Olha que lindo. Essa é uma curiosidade sobre o logo da Bibliaspa. São muitos voluntários. Inicialmente foi montada por alguns professores da USP, e ainda trabalham lá, são voluntários até hoje, né, dando aula, coordenando a gente, ajudando na edição de livro. O nosso presidente Paulo Fará, ele cuida muito disso, dessa parte cultural. Nós estamos planejando uma reforma no espaço para abrir mesmo. Nós temos ali 18 exposições que estavam guardadas. A gente já ficou um ano expondo dentro do CCBB as obras de arte da Bibliaspa. Olha, Tem muita coisa lá bonita para ver. tem o café agora também. Em breve a gente vai inaugurar o nosso café, que as alunas do último curso de gastronomia foram selecionadas 10 alunas, elas vão tocar o café e a gente vai montar uma cooperativa. É um piloto, um modelo. Se der certo, a gente vai abrir em outros lugares. A gente vai organizar, a gente está ensinando como abrir o café, como tocar um café, as normas brasileiras. E assim que a gente organizar, a gente monta a cooperativa, porque a gente tem que ter um valor de rendimento que supere, que elas consigam sobreviver. Aí montamos a cooperativa e vamos distribuir esse dinheiro. E esse é um piloto, aí a gente vai tentar montar Isso outro. tudo para gerar renda para elas, né? Sim. Para chegar aqui no Brasil e ter
como Tem que ter sobreviver. perspectivas, né? Senão... E olha, eu vou te falar que esse livro árabe aqui, ó, me ajudou muito. Primeiro, para eu falar, né, com a minha nova família. E segundo, que eu esqueci de falar, eu escrevo também para uma revista árabe. Eu esqueço dos trabalhos que eu faço. É que você faz tanta Tanta coisa. coisa, pois é. Eu escrevo para Marie Claire Arábia de Dubai. Olha isso. Eu mando em inglês, elas traduzem lá em árabe. Mas lá, aqui no Brasil, a gente faz muita matéria de comportamento feminino, de histórias de vida, de superação. Lá é mais assim, joia, luxo, relógios, é outra realidade. Em E já Dubai. tá falando fluente já? Não, nossa, acho que vai demorar uma vida. Eu só sei falar chucra, sei falar também alguns palavrões, porque não tem como, aprendi. Só. Normalmente é o que a gente aprende mais É, e rápido. as comidas, né? O nome das comidas. Ah, e Habib, né? Meu amor. Ah, Habib é meu amor, não sabia. É, meu querido, meu amor, não é, amiga? E chucra é obrigada. E os palavrões eu não posso falar, mas esses eu aprendi rápido também. Deve ser uma língua complexa. Aff, demais. Para ler, então, que são essas letrinhas bem, né? É muito louco. É muito diferente também. Muito Assim, diferente. é o árabe, o persa é diferente. Dentro do persa tem os dialetos, tem as outras línguas. Depois vem o curdo. Ali na Ah. Bibliaspa tem tudo, gente. Vocês vão se encantar com É. aquilo. Se bem que lá tem que falar português. Tem que falar mas português. elas insistem. Na minha então, casa também tem que falar português. Parece. Tem que aprender. tem um pessoal que fala crioulo, algumas pessoas da É, África é crioulo, tem os curdos, que é É. curdo, é outra língua, mesmo o persa diferente ali dentro, é outra língua, é muito A é muito Síria também tem a interessante. língua dela, é diferente do árabe. É. Às vezes eu traduzo no árabe, fica totalmente diferente. A língua síria é diferente da língua árabe, eles têm os dialetos próprios. É muita Nossa, é E os Mas deve ser costumes? difícil para eles aprender português, porque o português é uma língua complexa também. E os costumes? A gente fez a festa de Ano Novo persa. Uhum. E aí tem lá as comidas, aí de repente o ponto alto da festa, o cabo de guerra. Sei. Tem que ter fizeram? o cabo de guerra. Eu achei isso então, assim, É inusitado, né? inusitado. Tem que ter algumas coisas na mesa, a comida é servida no chão. É muito engraçado. Já a festa da África, elas são muito alegres. São. O mundo está desmoronando, mas a mulher africana tem Dançam. uma força, Tem. uma resiliência que é incrível, incrível, É lindo de ver. incrível. É lindo de ver. É lindo de ver. E E lá vocês têm parceria, por exemplo, com creches para essas refugiadas que vêm com os filhos? sim, todas as crianças estão em escola, em creche. Temos uma próxima à Bíblia Aspa, que é ali da igreja do Gianópolis. Instituto. Poxa, eu tenho essa mania de esquecer as coisas. Ai, depois daqui a pouco eu falo. Tem uma creche perto, Uhum. mas todas elas a gente ajuda a Uhum. colocar essas crianças na escola. Não pode criança na bibliaspa, porque as crianças têm que estar na escola. Só os bebês que chegam. E nas férias, lógico, aí também elas trazem. Mas criança, a partir dos 4 anos, tem que estar na escola. Então a gente ajuda a E colocar a essas adaptação da criança acaba sendo mais fácil, né? Ah, elas aprendem Rápido. rapidinho a falar, né? Exato. Na escola, então. E lá recebe pessoas de todas as cidades também. Todas as idades. A nossa aluna mais velha tem 80 anos, Ai, é uma que senhorinha afegã e vocês precisam ir lá para vê-la jogando capoeira. Meu, Vocês o quê? 80 Ela tá anos. jogando capoeira, Estela. Dona Cima, uma Ai, gracinha, Deus. é quase outra mascote. Aí, para ver as africanas chamando ela de mãe, é muito Ai, que lindo. bonitinho. Joga capoeira, dança, canta, o coral é lindo. Essa eu quero tudo ver. Olha isso, uma outra nacionalidade chamando a outra de mãe. Por quê? Aquilo que eu falei, todas se unem, né? Sim, Exato. Na sim. dor, na resiliência, É. na vontade de vencer. Exato. E é importante arte de essa vencer. troca. É isso. Essa troca de cultura tá muito bonita, É assim. lindo. Elas têm que aprender que tem que respeitar a religião do Claro, outro, que tem claro. que respeitar o outro como ser humano. Eu acho que isso é o maior aprendizado que a gente está conseguindo
ali na Bíblia Aspa. Verdade. Essa mistura de raças Isso é e lindo. mistura de pessoas, mistura de culturas. A gente também aprende, elas também vão aprender a valorizar a nossa, Claro. que é muito bonita. E é o que vocês falaram aqui, o brasileiro é muito solidário. Se você puxar, ele vem rápido. Bem, Eu acho que por causa dessa mistura. também acho. Nós somos Cria, oriundos da cria mais mistura. identificação. Exato. Sim. Mas o que é interessante, até a gente estava conversando antes de começar a gravação, depois eu vou querer que você fale um pouco, mas isso é uma coisa que às vezes me deixa um pouco indignado, que assim, existem muitas soluções viáveis para praticamente todos os problemas que nós temos. O que a gente precisa é de iniciativas. E as iniciativas, elas têm diversas, milhares, milhões de iniciativas. O que a gente precisa é dar voz e as pessoas se interessar mais em conhecer. Porque você estava falando de um projeto maravilhoso de tanto lixo que é feito, principalmente com roupas, tecidos, essas coisas, e que hoje viram instrumentos de trabalho, viram peças lindíssimas na mão dessas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque, de certa forma, a gente tem um problema mundial que é essa questão do lixo, né? A gente já Sim. gera muito lixo, existem muitos alertas, a conscientização das pessoas ainda é muito difícil, né? Você vê o desafio da reciclagem, imagina para o restante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu fiquei encantado quando você falou, e também das ideias de esse projeto ganhar cada vez mais corpo. Esse projeto que a gente está fazendo junto com a Receita Federal, com a Faculdade de Modas da USP, foi financiado pela Fundação Banco do Brasil, o piloto dele, e é um projeto que a gente trabalha o insumo têxtil. Na verdade, o que acontece hoje no mundo? O lixo têxtil é o segundo maior poluidor do planeta. A moda rápida, ela gera um lixo, uma quantidade tamanha de lixo e um gasto enorme dos recursos naturais. Então tem lá os dados que são absurdos de para atingir uma camiseta, quanto você gasta de água. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ter um choque. E aí, esse resíduo, esse material que sobra, que às vezes são roupas novas, que a indústria produz, além do que ela consegue vender e descarta, isso não é lixo, isso é insumo. Então, existe hoje um caminho enorme da União Europeia para a gente reaproveitar roupa, parar de comprar roupa nova. Então, produzir uma roupa de melhor qualidade, que ela seja reaproveitada. E aí, a Receita Federal, ela está lidando com todo a mercadoria que ela apreende, porque uma das funções da Receita Federal é proteger a indústria nacional, então ela apreende o produto falsificado. E aí ela tem que dar uma destinação para esse produto. Então, junto com as academias, com as faculdades, principalmente aqui em São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, elas estão trabalhando esse resíduo. Então, na parte de eletrônicos, aquele gatonete, ele é transformado em computadores. E a Receita está doando para as escolas esses computadores que as faculdades estão transformando. Agora estão trabalhando, fizeram um hackathon sobre o cigarro eletrônico, que é outro grande problema, porque ele é armazenado junto com a bateria e aquele líquido que pode incendiar. Então, são milhares de cigarros apreendidos. Tem que dar um destino para isso. E a roupa, a gente foi convidado para fazer um projeto inicial. A gente mandou esse projeto para a Fundação Banco do Brasil, que financiou. Convidamos a Faculdade de Modas da USP, que está coordenando. A Prefeitura de São Paulo, junto com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, também. É eles que recebemos 70 toneladas de resíduo de roupas falsificadas e a gente está ressignificando. Montamos uma pequena indústriazinha e temos 30 pessoas fazendo treinamento, aprendendo. A gente ressignifica as peças e agora a Receita alterou uma portaria, nós vamos poder, para sustentar o projeto,
comercializar essas roupas. Comercializar, assim, só em pequenos bazares, porque a ideia é proteger a indústria, não Sim. atrapalhar a indústria. Mas é só para que o projeto seja autossustentável. Até agora, a Fundação Banco do Brasil financiou as máquinas, os insumos, e daqui para frente a gente vai transformar isso em algo sustentável. Mas é isso. Então, todo o insumo que entra, ou seja, a ideia é lixo zero, junto com a Sustex Modas, que é da Faculdade de Modas, liderada lá pela professora Tita e pela Margot. Elas treinam essas pessoas e eu vou mandar para vocês umas peças maravilhosas que a gente faz lá e que vale muito a pena conhecer. É um projeto que vale a pena, está sendo expandido. A gente montou uma plataforma de ensino. Nós vamos treinar as prefeituras que quiserem participar do projeto. É só fazer algum pedido, a Receita doa essa mercadoria, a prefeitura fica responsável, porque não pode sair uma peça falsificada. Tudo tem que ser ressignificado, mas é um material de excelente qualidade e é um insumo que vale a pena para distribuir para as pessoas mais vulneráveis e para... Até a gente precisa, né? Claro. Sim, Exato. sim, é roupa, sapato, né? Exato. Bom, vou chamar mais um último intervalo e já voltamos com esse bate-papo que está super interessante. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da Cidade. Brunt Ciative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, voltamos aqui, estamos falando desse projeto maravilhoso, Bibli, no qual eu quero um dia visitar, conhecer de perto esse trabalho maravilhoso. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: o fato de vocês estarem sediados em São Paulo, isso restringe um pouco assim outros municípios? Que você estava falando de distribuir, fazer parcerias com outros municípios. É possível dar uma extensão maior, beneficiando pessoas de outras localidades, mas também recebendo auxílios? Sim, a gente criou as plataformas de ensino. Então, temos cursos de português, a ideia nossa é que esses cursos sejam gratuitos para a gente beneficiar outras ONGs que estão trabalhando com imigrantes e refugiados. Porque todos nós, se a gente quiser participar desse financiamento comunitário, uma das obrigações que o governo exige é que a gente ensine o português. E a Bibliaspa, o know-how nosso é o português. Então, a gente montou uma plataforma de ensino gratuita. Todas as ONGs que quiserem, é só entrar em contato com a gente e a gente já libera uma sala de aula. Então, as pessoas podem treinar. E a ideia nossa é treinar o imigrante já lá no seu país de origem, para que ele chegue aqui no Brasil já sabendo um mínimo da nossa língua. Então, dentro dessa plataforma de ensino, os cursos de português, e agora a gente vai ensinar os passos para a pessoa montar uma pequena indústria de ressignificação de roupas e poder participar também dessas doações que a Receita Federal faz de mercadorias apreendidas. Kizzy, como eu sei que você é esportista, né? Eu? Você posta umas fotos lá, fazendo exercício. Meu Deus, tudo. uma vez na vida. Eu quero ir lá ver você jogando capoeira com a senhora de 80 anos. Ah, adoraria, mas eu acho que ela vai me dar um banho, porque, amigo, não tem. Tem o curso, você pode fazer o Eu curso. preciso, mas eu não tenho essa elasticidade toda, não. Amigo, pelo amor de Deus. Eu quis deixa eu te perguntar, você que gosta muito também de estudar o comportamento e conta muitas histórias, como você vê essa nova geração que está chegando com um pensamento mais de preservação do planeta, uma preocupação, talvez até uma empatia maior com o ser humano, vivendo com cada vez, não é aquela geração de meninas que hoje sonham em ter um closet maior que o apartamento, de ter muitas roupas, sapatos. A gente tem
dentro de uma geração que tem outra visão sobre o mundo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como a gente pode aprender um pouco e refletir por meio dessas ações, né? E Uhum, pensar, será que realmente eu preciso de tudo isso? Será que eu não consigo claro, ajudar eu como acionista do planeta Terra, onde que eu consigo isso. fazer melhor a minha parte? Então, o que eu tenho observado, principalmente das matérias que eu faço, eu acho que essa geração está muito mais consciente. As meninas estão mais, assim, ligadas. Por exemplo, tem essa coisa da moda circular, que você, ao invés de comprar uma roupa, você pode alugar, entendeu? E aí você, às vezes, compra uma roupa para uma festa e você não vai usá-la várias vezes. É o que ela falou, da moda, de ser circular, de ser sustentável. Eu acho que as meninas estão mais ligadas nisso. Claro que tem como a gente diz lá no Rio, as patriçocas que gostam Tem de de tudo, consumir, de né? comprar bolsa, de comprar, né? Claro, existe isso também e tá tudo certo. Mas eu tenho notado essa consciência, assim, eu vejo pelos meus sobrinhos, assim, que são crianças muito mais ligadas nisso, nessa conscientização, na empatia com o outro. Acho bonito isso. E isso é uma coisa que a gente tem que ir ensinando para eles também, né? Tipo, a dor do outro tem que tocar você. Então é isso. Sempre se colocar no lugar do outro, né? Eu gostaria que fizesse isso comigo. Então, se eu não gostaria, eu não faço, Sim. né? Acho que é isso que a gente tem que passar para essas crianças, não é isso? Tem uma coisa que você falou aí da moda circular, que eu Uhum, falei para vocês no começo. Existe uma campanha na União Europeia para parar de consumir tanta roupa. exato. E uma coisa que a gente está percebendo, essas pessoas que vêm dos países árabes e Uhum, dos países persas, elas têm um know-how da costura, porque lá não existe essa indústria de moda rápida. exato. Então toda a família persa tem um alfaiate, Ou uma que costureira. é uma e isso eu acho que é um caminho para a gente valorizar. Então, consumir uma roupa que pode ter sido descartada nova, que Claro. são descartadas novas, e aí tem uma pessoa que pode arrumar, A uma mulher pessoa. costura, né? Eu acho que é uma cultura que vai voltar. A da Sim, costureira que vem em casa, eu é, acho que é uma colocação para essas pessoas que costuram divinamente bem. exato. Por isso a gente está investindo bastante nesse curso curso de costura não, porque eles são costureiros já, Sim. mas assim, em incentivar as pessoas. Sim. Tem alguns estilistas preocupados com isso. A gente já recebeu a visita de um deles, o Marcelo Sommer foi esses dias na Bibliaspa, olhar o nosso bazar. Nós temos um Legal. bazar que a gente recebe as roupas e agora a gente montou uma pequena oficina para arrumar as roupas que nós recebemos e deixá-las em estado nova, Novas. para a pessoa poder consumir. Sim, e esse dinheiro do bazar, ele Claro. ajuda bastante, ajuda todas as despesas rápidas que a gente tem na Bibliaspa vem do Vem desse dinheiro. dinheiro do bazar. Sim. Eu noto muito que as mulheres, principalmente árabes, né? A minha sogra mesmo é síria. Eu tava com um casaco, sobretudo, porque aqui em São Paulo a gente passa frio, né? No Rio eu não estava acostumada. E tava rasgadinho. Eu falei, vou dar para alguém, vou passar adiante. Ela, não, eu costuro, eu sei fazer. Que eu não sei costurar, não sei nem cozinhar, imagina. Mas ela sabe. Então ela falou, não, você não tem que dar para ninguém, não. Eu consigo fazer. Isso é bacana. Eu acho que isso também Sem tem dúvida. que, A tem que gente descarta voltar. as coisas A muito gente fácil. descarta muito porque, não presta mais, dá para alguém, faz alguma coisa. Não, a gente pode reciclar e usar de novo. E é um casaco lindo que eu gosto, só porque estava rasgadinho, entendeu? Mas a hora que você pensar que é o segundo maior poluidor do mundo, você vai pensar. Exato, Se é para descartar tão rápido assim. exato. Porque para algum lugar tem que ir esse Tem que ir. descarte. Ah, Mas eu acho que a consciência, a nossa consciência é difícil de mudar se não houver um movimento muito grande, né? Sim. Às vezes a gente assiste algum documentário sobre alguma coisa, a gente fica indignado com algumas coisas, mas passou uma semana, seu comportamento já voltou a ser o que era. Então, por isso dá importância, né, de pessoas públicas como a Kizzy uhum, também apoiando. Por quê? Porque é um movimento que não adianta falar uma vez, a gente tem que bater sempre na mesma tecla. Já passaram por aqui tantos projetos bacanas, legais, né?
E eu falo, o problema é que assim, a pessoa assiste o episódio agora, mas daqui a pouco acha legal, fala, "Ó, uma hora eu quero conhecer." Na nossa rotina maluca, a gente vai deixando sempre um pouco de lado. Então, Sim, eu acho que é importante, principalmente a grande mídia poderia apoiar muito, dando voz a claro. esses locais, porque é assim que a gente construi uma sociedade melhor, um mundo melhor, é quando as pessoas se sentem pertencentes. Eu acho que Exatamente. o principal propósito, eu acho, desse trabalho é isso, é trazer pertencimento, porque eu acho que não tem coisa pior do que você se sentir um excluído dentro da sociedade. Exatamente. Esse sentimento de pertencer, ser útil, eu acho que não tem coisa melhor. Né? Acho que é pertencimento e dignidade. Dar É, dignidade a essas pessoas para trabalhar, para evoluir, para tudo. Eu uso muito as minhas redes sociais para divulgar, sabe? Esses dias eu fui lá na Bibliaspa, onde teve uma palestra que foi da Bibliaula e também a roda de conversa das mulheres falando sobre violência, que muitas vezes a mulher sofre uma violência e ela nem sabe, no ônibus, o cara que fica se é, encostando, o próprio marido às vezes, sei lá, querendo transar numa hora que a mulher não quer. Isso é uma violência também. Tem coisa que sem a gente dúvida. não sabe. E ela acha que ela tem que satisfazer ele porque é a mulher dele. Então, elas trouxeram várias pessoas para ensinar isso, porque cada cultura tem um jeito, né, amiga? E foi lindo. Eu amei a aula, super divulguei. Eu acho que é muito, muito importante divulgar essas histórias, essas pessoas, que vai atingindo camadas que a gente nem espera. E outra coisa importante a gente falar, que apesar de você ter falado de todos os apoios que vocês já tiveram, né, com Uhum. investimentos, a parceria com o governo também, com a prefeitura, mas é sempre uma luta, é sempre muito difícil, né, e sempre Sim. tem necessidades. Então eu queria que você falasse hoje quais são as principais necessidades, aonde as pessoas podem ajudar. E eu acredito, conhecendo um pouco muitas instituições, eu sempre falo assim, as pessoas acham que a maior contribuição é com dinheiro. Claro, toda instituição precisa Claro. de dinheiro, mas eu falo que o que mais precisa é do nosso tempo, de Tem, estar lá, sendo exatamente. voluntário, Do dia a dia. ajudando, né? Porque ajuda financeiramente em tese é simples, mas Não, acho que a maior contribuição é você dedicar seu é, tempo, e é um negócio prazeroso, porque não é você saber que está ajudando só financeiramente, não, mas você está construindo uma nova história na vida da exato. pessoa, né? Então, queria que você falasse se esse meu ponto de vista está correto e hoje como que essas pessoas que querem ajudar, como que elas podem ajudar. Tá corretíssimo. É isso mesmo. Hoje a gente basicamente é financiado pela NTS, que é uma empresa aqui que leva gás natural Rio, São Paulo e Minas. Nós captamos uma Rouanet no curso de teatro para mulheres, mas falta muita coisa ainda. Nós tínhamos, quando a gente captou, 100 alunas. E a nossa fila é grande, a gente hoje tem 200 mulheres, são 500 alunos, mas a gente tinha 100 mulheres só nesse curso integral. Agora são mulheres, tem uma fila de 150 aguardando. É, precisamos de dinheiro, sim, mas o tempo das pessoas é vital. É o que vocês falaram. Para a pessoa se sentir pertencente, ela tem que ter algum brasileiro por perto. Ela tem que conviver com o brasileiro. Então, esse voluntariado, e é uma coisa muito bonita nas férias, a gente recebeu alguns universitários e alguns alunos do ensino médio que continuaram. Nós vamos participar, nós queremos um trabalho voluntário nas férias. Então tem gente lá ajudando a ler nota fiscal, na cozinha, ajudando a dar aula de costura, aula de artesanato, mas a convivência, a gente recebe muitos jovens e é muito importante para eles e para essas pessoas que chegam a conviverem com brasileiros. Então, é sim, se alguém quiser doar o tempo, o lugar é muito agradável. É lindo. A Kizzy pode falar, e vocês podem É acompanhar lindo. a gente no nosso Instagram, Bibliaspa. Tem o site também da Bibliaspa, Biblia_aspa, que vocês podem acompanhar todos os eventos. Temos eventos direto. Todos os dias às 12 horas a gente serve almoço para as mulheres. Se alguém quiser chegar como convidado para conhecer, super convidado. A gente fica na Baronesa de Tu, 639,
um lugar muito agradável em Santa Cecília também, pertinho do Shopping Higienópolis. E é isso, gente. Qualquer tempo de vocês é muito válido para nós. Tem N coisas para fazer. Se alguém tiver alguma habilidade, quiser ensinar, se alguém tiver alguma habilidade, quiser aplicar, é o que eu falei. Tem o bazar, tem a cozinha, tem a fábrica de bijuterias, tem tudo para fazer. E tem só para bater papo também. É muito Que bom. também Se é muito Para você, bom. conhecer novas se histórias. se você puder dispor de um tempo para ir lá conversar com as pessoas que estão lá, é maravilhoso. Sem dúvida. Nós vamos deixar todas essas informações na legenda. Tá. Queria aproveitar também, se você quiser deixar também seus contatos, Kizzy, por gentileza. Sim. Eu vou passar meu Instagram, onde tem minhas matérias, minhas histórias, que eu escrevo lá. A gente já ajudou muitas mulheres a reaver guarda de filho, a sair de situação de violência. Eu acho que através da escrita, acho que é o comprometimento da gente como jornalista e como repórter. Muitas vezes a justiça não consegue ajudar, mas a imprensa ajuda, porque a gente amplia vozes. Então é @Kizzy, K-I-Z-Z-Y, Bortolo, B-O-R-T-O-L-O. Obrigada pela oportunidade. Eu vou deixar além do Insta o telefone da Bibliaspa aqui, Por favor. 311 3667 6077. E o Instagram da Bibliaspa, a gente tem tudo lá. A gente responde rapidinho. Bibli, né? Bibliaspa. Arroba Vamos Bibliaspa. colocar no GC também. Sim. E são todos muito bem-vindos para conhecer a gente. Em breve, muito breve, a gente vai colocar a notícia da inauguração do café. Maravilha. E não esqueçam da peça, todos convidados. 6 de 6 de dezembro. É dezembro. sempre gratuito, vocês vão gostar. É um espaço cultural muito, muito agradável. Sempre tem lanchinho para receber os nossos convidados. Isso é E muito boas bom. histórias. Boas histórias. Onde tem boas histórias e comida é comigo mesmo. Eu também. Estela, eu queria que você olhasse para a câmera, desse seu recado final para quem está nos assistindo e fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. É muito importante para a gente aparecer e é isso aí. A Arte de Vencer está inteirinha lá na Bíblia Aspa. Assim, são pessoas que vieram para cá, sim, para serem acolhidas, mas também para participar e para construir, ajudar a gente a construir e melhorar o nosso país. Então, é isso. A gente, com essa oportunidade aqui, a gente consegue desmistificar um pouquinho essa história de que o refugiado vem aqui, e o imigrante, para roubar um pedaço do nosso espaço. Não é isso. Vem para construir junto. O Brasil ainda tem muita coisa para ser feita aqui no Brasil e eu acho que a gente juntos e lutando juntos e aprendendo coisas que a gente aprende muito com as pessoas, a gente vai vencer muito mais rápido e com muito mais facilidade, Muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada, Kizzy, por favor. Então, estou super honrada de estar aqui, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é isso que ela falou, essas mulheres, esses refugiados, essas pessoas que eu estou convivendo tão de perto agora, tanto na Bíblia como na minha casa, eles vêm mesmo com esse intuito de vencer e de sobreviver, de vencer, de dar um novo significado, né? Ressignificar as suas vidas. Então, convido a todos também para conhecer a Bíblia Aspa, e quem puder doar seu tempo. Eu acho que a coisa mais linda e preciosa que a gente tem é o tempo. E conhecer lindas histórias, porque todas elas têm histórias maravilhosas para trocar, para a gente aprender, para a gente evoluir juntas. Você sabe que no nosso podcast, quem participa aqui, eu sempre no final eu dou uma lembrança da participação, depois eu vou entregar para vocês. Que bacana. Mas eu vou pensar na próxima leva, conhecer alguma coisa que a Bíblia faz e colocar alguma coisa aqui que remeta para que as pessoas que passem por aqui lembrem desse projeto maravilhoso e tenham isso como referência. Quero parabenizar vocês por todo esse trabalho, agradecer muito por compartilhar conosco essa história, esse projeto maravilhoso.
parabenizar você, que você faz um trabalho Obrigada. incrível, não só na sua carreira como jornalista, como escritora, roteirista, enfim, Obrigada. faz tudo, né? Tem que jogar nas 11, amigo. É isso. Com tantos projetos maravilhosos e Obrigada. muito bom que você esteja apoiando e ajudando a dar voz para esse tipo de projeto. A gente precisa cada vez mais Obrigada. unir forças para que a gente construa Sim. um mundo melhor, porque a gente merece, né? A gente está vivendo um mundo meio Sim. maluco e eu acho que a gente consegue apaziguar as coisas quando a gente consegue trazer a Verdade. caridade, trazer o Isso. nosso compartilhar, a Solidariedade, né? solidariedade. Eu acho que isso Sororidade também entre nós É mulheres. Eu amo essa palavra. é É verdade. isso. Muito boa, eu gostei também. Então, eu quero agradecer de verdade a presença de vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu comentário e coloque aí na sua agenda, dia 6 de dezembro, né? Um espetáculo maravilhoso. A gente vai estar sempre divulgando nas nossas redes sociais, acompanhem lá que tem sempre muito conteúdo, muita coisa bacana. E te aguardo até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!